ver que a Square Enix tem medo de fazer remakes dos seus RPGs. Eu tô querendo separar um tempinho pra eu jogar mais RPGs. Tenho jogado Persona, mas tô com 60, 70 horas, não zerei ainda. Depois eu queria jogar Metaphor. Aí eu tenho que jogar um monte de coisa, pô, Live Alive, Suikoden. Ai, muito jogo. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Mas para isso eu preciso não estar em live, né? Rapaziada, que tal vocês começarem a me pagar pra eu jogar videogame fora de live? Se você gosta de RPGs, provavelmente quer um remake de Chrono Trigger O ou vídeo de tá em ponto 25x porque a gente tá há muito tempo em live já, tá? Então vai estar levemente acelerado. Final Fantasy IX, certo? Você não tá sozinho nessa e nem sozinha. Eu tô contigo. Afinal, a Square Eu quero o remake de Breath of Fire 4. Enix, que é dona desses Foda-se a Square, vou fechar o vídeo. Quero Breath of Fire. Melhor do que todos esses. Podem começar a guerra aí nos comentários. jogos, é uma empresa conhecida por ter excelentes remakes. Ao Por que você não joga em live? Porque jogar em live e jogar por lazer são duas coisas completamente diferentes. Entendeu? mesmo tempo que esses remakes também parecem ser um problema pra eles. Mas como assim? E se eu te disser que provavelmente parte dos melhores jogos clássicos que ainda não ganharam remakes nunca vão ganhar um? E precisa, né? Às vezes você não precisa de um remake, você precisa de um port. Né? Porque remake... Eu vi um vídeo recentemente sobre como que vários remakes destroem a intenção artística da parada. Eu vi um sobre o Yakuza 0, né? Yakuza 0, o primeiro Yakuza e o remake dele, que muda a questão da facada, a trilha sonora, muda muito a ideia artística da parada. Persona também tem isso, Persona 3. Enfim. Será que a gente não precisa de um port ao invés de um remake? De alguns jogos mais antigos, né? Porque fazer remake, acertar remake é um negócio muito difícil. Claro, eu entendo o motivo mercadológico para o remake. Mas às vezes, remake mais atrapalha do que ajuda, né? Tipo, artisticamente falando. Pois é. No vídeo de hoje, eu vou te contar por que uma desenvolvedora que é referência em fazer remakes dos seus jogos, ao mesmo tempo parece ter medo de fazer tantos outros. Por que isso acontece? Será que nunca vamos ver jogos como Final Fantasy VI ou Chrono Trigger ganhar um remake como Final Fantasy VII? Vem comigo, que hoje você vai descobrir isso. Pra você que não me conhece, eu sou o Gusta e se você gosta de jogos da Square Enix, você tá no canal certo. Então se você curte esse tipo de vídeo, peço pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aquele hype também ajuda muito se estiver vendo no celular, porque fazendo isso, você me ajuda a bater a meta que eu tenho até o final de 2026, certo? Tamo conversado? Sem mais delongas, vamos pro vídeo, porque esse é um assunto muito interessante da gente retratar. Pra quem não sabe, a Square Enix tem um histórico de remakes bem grande, e isso acontece desde da época de Squaresoft, desde antes da fusão da Square com a Enix, que aconteceu ali no início dos anos 2000. Depois, isso foi ficando cada vez mais forte, e eles fizeram vários perfis, vários tipos de remakes diferentes de diversos jogos que eles têm aí no catálogo de RPGs deles e até de... Às vezes um remaster pode ser mais interessante do que um remake também, né? Porque você adiciona opções gráficas, permite a customização do jogador, vou botar esse filtro, aquele filtro, esse filtro. Expande o jogo, bota mais coisa, mas mantém a essência dele, né? O remake acaba sendo uma quebra talvez muito forte, né? Ainda mais quando o remake não tem a mesma qualidade artística, intenção artística e por aí vai. outros jogos que não são RPGs também. Como, por exemplo, na franquia Final Fantasy, nós temos os 4 primeiros jogos da franquia, que são os que mais receberam remakes aí ao longo do tempo. E quando eu falo remake, eu tô falando remake mesmo, jogos refeitos, versões novas, não só remasterizações, tá? Eu digo refazer mesmo esses jogos, os 4... Eu acho que o legal é você ter a opção. Tipo, beleza, você pode ter o Final Fantasy... Eu vou falar Final Fantasy X, mas Final Fantasy X existe. Mas Final Fantasy Y... Aí você tem o Final Fantasy Y original pra jogar, disponível pra você comprar na plataforma com port. Você tem o Final Fantasy Y Remaster, que é ele melhorado, adicionado coisa, opções gráficas novas e tal, melhorado nesse sentido, né? Mais opções para o jogador usar. E o Final Fantasy Y Remake, que aí você faz o que você quiser. Mas tudo bem que isso como uma... Isso é uma coisa linda de se imaginar, mas um processo mercadológico disso já é muito mais complicado. 4 primeiros, eles são os que saem na frente dos outros jogos da franquia, que são 4 jogos muito clássicos. A gente também tem, recentemente, o Final Fantasy VII, que ganhou seu remake lá em 2020 no PlayStation 4, agora teve a segunda parte, que é o Rebirth, e que já está chegando em todas as outras plataformas, além do PlayStation e do PC também, que vem fazendo muito sucesso, embora não seja tão unânime assim. Mas a gente vai chegar nessa parte sobre unanimidade, e a gente vai falar também sobre como isso pode afetar a decisão da Square em relação a outros jogos, mas a gente vai contextualizar aqui melhor. A gente tem também outros exemplos, como o Kingdom Hearts Chain of Memories, que foi um remake de um jogo que saiu para Game Boy Advance
e esse jogo foi refeito ali para o PlayStation 2, os jogos da franquia Front Missions, e também a gente tem os jogos da franquia Dragon Às vezes alguns remakes também são questões, né, de reviver a franquia, né? Os fãs antigos não vão ser o suficiente pra gente só fazer um remaster. Não vai vender o suficiente. A gente precisa de um remake para conquistar um novo público com outros padrões, outras características, outros elementos importantes de mercado que não existiam naquela época, mas existem hoje. Não vai ser o mesmo jogo. Vai tentar manter a mesma essência, mas não é o mesmo jogo. Você que jogou antes não vai gostar do novo, talvez. Mas as novas pessoas que vão gostar do novo vão que vai fazer a franquia renascer, né? Quest, que teve muitos remakes aí ao longo dos anos. A gente viu os 3 primeiros jogos serem os jogos que mais ganharam remakes ao longo dos anos, mas também tivemos outros games, como Dragon Quest 4, Dragon Quest 5, que ganhou mais de um remake também, e Dragon Quest 6, e o próprio Dragon Quest 7, que ganhou 2 remakes. É uma franquia que tem várias versões dos seus Os caras que jogos. escolheram uma das piores coisas pra mostrar aqui do Dragon Quest, né? Porra, caralho. Aí depois nego zoa jogo de turno, não sabe por quê, olha só o que tá mostrando aqui. E eles não têm vergonha de fazer remakes desses jogos, e eles fizeram em diferentes eras aí da história da franquia Dragon Quest. Alguns são mais queridos do que outros, mas é uma franquia que tem muitos remakes também. Dito isso, a gente consegue ver aqui que eles fazem excelentes remakes, que eles têm muitos jogos aí que foram refeitos ao longo dos anos. E muitos desses jogos aqui são jogos extremamente clássicos, são jogos assim que muita gente ama, que muita gente tem eles no coração. São jogos muito queridos. Então, para fazer remakes desses jogos, você precisa estar muito bem preparado e saber fazer exatamente o que os fãs querem, mas também as pessoas novas que você quer atingir. Remakes são, por muitas vezes, mecanismos que são usados para tentar alcançar novos públicos. Se você tem um jogo lendário dentro de uma franquia, mas que ele é muito antigo, você faz um remake para tentar trazer aquelas pessoas que não quiseram jogar a versão anterior por se tratar de um jogo mais antigo. Com um jogo novo, você tem uma chance, um potencial muito grande de trazer essas pessoas que não são fãs. E claro, você não pode esquecer dos seus fãs também. Você tem que fazer um jogo que seja familiar, que seja bom para eles jogarem também, mesmo que seja uma proposta diferente ali dentro do Tanjiro Remake. A gente tem muitos exemplos aí dentro da indústria. O próprio Final Fantasy VII é um que muda muitas coisas em relação à versão original de Final Fantasy VII e também de outras desenvolvedoras, como a franquia Resident Evil. A gente tem aí o 2, o 3, o 4, que são jogos que mudam muitas coisas em relação aos seus jogos originais, mas em grande maioria, pelo menos a maior parte desses jogos, como foi o caso do primeiro, do segundo e do 4, eles tiveram uma boa recepção. E... Pô, mas eu que não sou fã de Resident Evil, tô de saco cheio de LARPer de Resident Evil, pelo amor de Deus. A quantidade de gente que aparece falando que é fã de Resident Evil e fala mal dos jogos antigos de Resident Evil, que não, eles nem precisam ser... Pode ignorar os jogos antigos, porque eles são ruins e não servem pra nada. E o caralho fica, mano, eu nem sou fã de Resident Evil. Nem que não sou fã. Eu não gosto de Resident Evil. Eu não gosto. Não é meu estilo de jogo, não ligo pra história, não ligo pros personagens, não gosto. Mas eu li essa galera falando Resident Evil 1, 2, isso aqui é uma merda, sei que o remake pode deletar o antigo, que o remake... Eu falei, cara, o que passa pela cabeça dessa pessoa? O que tá acontecendo ali na sinapse desse indivíduo, tá ligado? O lendário Labubu dos games, pois é, cara. Eu fico, mano... Por mim que se foda Resident Evil. Mas como é que é? Estendendo a minha mão aos fãs de Resident Evil, eu estou do lado de vocês, dessa porra aí. A quantidade de poser que a gente chamava antigamente, hoje em dia, turista, larper e tal, é o que a gente chamava de poser antigamente. A quantidade de poser de Resident Evil que surgiu tá me incomodando. Aparece a minha timeline lá, sugerida do Twitter, uma merda aquela porra. Twitter maldito. A quantidade de poser que tem, essa desgraça, que só fica reclamando de Resident Evil, diminuindo a própria franquia, reclamando da série, desmerecendo tudo, só só é bom a partir do ponto que eu entrei. O que tinha antes de eu entrar é ruim. Só a partir do ponto que eu entrei que importa. Eu falei, caralho, mano, essa pessoa realmente é o último biscoito do pacote, né? É legal falar sobre isso aqui. A Square Enix, ela também tem um certo cuidado aí com os seus remasters. Muitos deles foram muito bem recebidos, assim como muitos dos outros. Não, assim, por exemplo, eu sou fã de... Eu vi que aparece fã de Sonic que vive falando mal da própria franquia. Eu sou fã de Ragnarok Online. Eu jogo essa porra desde 2004. Eu joguei no beta brasileiro. Eu comprava revista. Eu tenho os mangás. Eu tenho os mangás de Ragnarok, estão aqui, ó. Eu tenho os mangás, esse vermelho e azul. Eu tenho os mangás de Ragnarok. Eu já fiz um monte de coisa.
Eu só falo mal de Ragnarok Online. Não do jogo, mas também do jogo. Mas principalmente da Gravity. Da empresa do jogo. Aí eu, nossa, todo dia falando mal da Gravity. Todo dia. Não foram. Eu falo muito mal de, mas eu falo com propriedade, né? Falo mal por causa do meu amor. Aí, então existe uma diferença, né? Dá pra identificar a diferença. Você consegue sentir, você consegue ver o que a pessoa tá falando, você dá pra sacar. Já joguei Ragnarok 1, joguei Ragnarok 2, The Gate of the World, joguei Ragnarok 2, o novo, The Abyss, o primeiro The Abyss, aí teve The Abyss, teve The Gate of the World, joguei o Ragnarok 2 original em 2006, 2007, eu tava no fórum, seus filhos da puta, Ragnar the Blood Edge, personagem de BlazBlue, era meu perfil, joguei, baixei, comprei um KSSN CPF coreano pra jogar essa porra lá na Coreia, baixar o negócio, a tradução, o patch, o caralho. Joguei o Ragnarok 2 com clã, joguei Tree of Savior, joguei Ragnarok 0, joguei Ragnarok Eternal Love, joguei a porra toda. O Ragnarok 3 vai ser uma bosta, já sei que vai ser uma bosta, mas vou jogar um pouco do mesmo jeito só pra ver, é uma bosta. Reclamar com propriedade. Mas você vê quem gosta e quem não gosta. Joguei todos. Joguei o Ragnarok de DS. Tá baixado no meu DS, inclusive. Foram extremamente criticados. Então, alguns jogos que são muito lendários, eles tomam muito cuidado pra trazer também. Então, vocês viram aqui que de Remaster e Remake, eles têm vários bons. E falam mal pra caralho de Ragnarok. Demais. Nossa, falam muito mal de Ragnarok. Todo santo dia falando mal de Ragnarok. Então eles têm ótimos exemplos de que isso realmente dá certo, não é? Pois é. Mas por que eles não trabalham com jogos que são grandes referências? Claro que a gente tem aqui grandes referências. A gente tem ali Dragon Quest VII, a gente tem Final Fantasy VII, mas por que eles não mexem em outros jogos que têm uma base de fã muito grande e que são jogos extremamente aclamados? A gente vai chegar lá. Vem comigo. Um dos motivos é que esses clássicos dariam muito mais trabalho, e alguns desses jogos é muito difícil de mexer, não só na parte que envolve desenvolvimento do jogo, mas também a parte humana, a parte criativa que vem das pessoas que estão fazendo ali, do entorno do que fizeram esses jogos. Vou dar o primeiro exemplo aqui, que é Chrono Trigger. Chrono Trigger é tratado como um dos maiores jogos já feitos. Bom, e é verdade, né? Se você clicou aqui nesse vídeo, provavelmente você é fã de Chrono Trigger, assim como eu, a gente gosta bastante dele. Joguei pouco, sabia? Joguei pouco. Joguei tanto mais novo, sem entender porra nenhuma, depois um pouco mais velho no DS. Mas acabei nunca zerando. Esse RPG, afinal de contas, ele é um dos jogos mais lendários. Eu, eventualmente tem que experimentar Chrono Trigger em sua completude. Que a gente tem aí na indústria dos videogames. Eu adoro, eu amo de verdade, e eu sei que você gosta também e provavelmente gostaria de ver um remake de... Narras LARPer? Como que eu posso ser LARPer se eu tô falando que eu não joguei? O que você acha de Chrono Trigger? Pô, nunca joguei muito. Eu joguei um pouco quando era pequeno, não entendi porra nenhuma. Nunca zerei, não lembro de nada. Reconheço a importância, mas tenho que jogar ainda. Porra, caralho, mano. De Chrono Trigger. Eu também gostaria. Você tá pensando aí que eles poderiam fazer por diversos caminhos, de diversas formas. Um Chrono Trigger HD 2D, um Chrono Trigger parecido com o Final Fantasy VII, se conectando melhor a Radical Dreamers e também a Chrono Cross. Eles têm muitos caminhos que eles podem tomar. Mas você trabalhar com um jogo que é tão lendário assim é muito... Lembrando que essa resolução aqui não tá certa, né? Porque não tá com filtro de pixel art. Porque a forma que isso era representado na tela de tubo e na tela do portátil era diferente, né? Ele acabava ficando mais... tendo uma mistura melhor das cores e deixava um efeito diferente. Então isso é não... O que a gente tá vendo não é intencional, e não é o que você via na época também. Muito difícil. E Chrono Trigger, ele foi praticamente um evento cósmico. Parece que os planetas se alinharam e eles conseguiram fazer esse jogo. E eu digo isso porque, à época, eles conseguiram juntar um time de desenvolvedores de... Até porque eu não gosto de ATB. Então, Chrono Trigger nunca me chamou a atenção por causa dessa questão do gameplay. Pessoas trabalhando dentro desse jogo que eles não conseguiriam fazer mais nos dias de hoje. Eu acho muito difícil que a Square Enix faria um remake de Chrono Trigger sem as pessoas que trabalharam originalmente aqui nesse jogo. E eu digo isso porque a gente tem alguns pilares que trabalharam aqui, que foi o Jihori, de Dragon Quest, o Sakaguchi, de Final Fantasy, o Nobuo Uematsu, que também faz as músicas aí de Final Fantasy, o Mitsuda, que fez boa parte da trilha sonora junto com o Uematsu, e um outro nome que é extremamente importante pro projeto Chrono Trigger, que foi o Akira Toriyama, criador de Dr. Slump e Dragon Ball. Dragon Ball é uma das franquias que eu mais gosto da minha vida, cara, eu amo de paixão. E ele foi uma das grandes mentes pensantes aqui pra esse projeto. A gente teve outros nomes ali, como o próprio Yoshinori Kitase, que dirigiu Final Fantasy VII, a gente teve ali o Takahashi, da franquia Xenoblade Chronicles, a gente teve muita gente que se juntou aqui
em torno desse jogo pra criar o Chrono Trigger e por isso que ele saiu do jeito que ele saiu. Reunir todas essas pessoas hoje pra criar esse jogo é muito difícil. O Takahashi, como vocês sabem, tá lá na Monolith Soft, lá na Nintendo. E dificilmente a Nintendo emprestaria o Takahashi pra desenvolver esse jogo. Já do lado da Square, a gente não tem, por exemplo, o Akira Toriyama pra fazer esse jogo, porque infelizmente ele veio a falecer. E como ele Cara, espera 6 meses que aparecem novos rascunhos de Akira Toriyama aí. Eles nunca vão deixar o velho morrer. O velho nunca vai descansar, vai ter todos 6 meses. Olha só, encontramos rascunhos do Toriyama para fazer Chrono Trigger. Aposta quanto? era muito próximo de todas as principais mentes aqui, eu acho muito difícil que Yuji Horii e Sakaguchi fizessem um remake de Chrono Trigger sem o Akira Toriyama. A não ser que o Akira Toriyama tenha dito pra eles que podia fazer. Ele vai ter dito tudo, tudo. Morto não tá aí pra questionar. Akira Toriyama falou tudo que era necessário. Que podia, sei lá, levar o Toyotaro, que faz aí o Dragon Ball Super no mangá. Falou tudo, falou tudo. Tudo que a Toei e a Bandai precisarem, o Toriyama falou. Mas fora isso, eu acho muitíssimo difícil que eles trabalhem com Chrono Trigger. E é um remake que eu duvido muito que saia. Então sim, nesse caso, eles têm muito medo. E tem outros motivos também. Eles protegem muito Chrono Trigger. Se vocês não se lembram, quando saiu o remaster aí pra mobile e pra PC, esse remaster foi altamente criticado quando ele saiu. Ele não foi muito bem recebido. É um jogo que tem um nome a ser zelado, muito grande. Eles ficaram muito tempo consertando esse remaster. E tanto é que ele não saiu pra nenhuma outra plataforma até hoje. Você consegue imaginar um jogo tão lendário quanto o Chrono Trigger não tem uma versão de PlayStation 5, de Nintendo Switch, de Xbox? Pois é, não tem. O mesmo aconteceu com a sua sequência, o Chrono Cross. Quando o remaster saiu para todas as plataformas, ele também foi muito criticado. Eles passaram meses e meses consertando isso daqui. Eles trabalharam tanto para consertar 2 remasters e colocaram tanto esforço nisso aqui que eu fiquei simplesmente impressionado. Então sim, eles protegem muito a franquia Chrono, porque ela tem um nome a ser zelado. É impossível que exista um remake de Chrono Trigger? Claro que não, mas eu acho O dia que o dinheiro apertar, vai vir. muitíssimo difícil que isso aconteça. E se a gente for ver alguma coisa em relação à série, seria um port dessa versão de PC para outras plataformas, ou de repente, uma continuação, que aí eles poderiam trazer um conceito novo. Além disso, qual caminho seria o tomado? Qual decisão eles têm que tomar? Um remake HD 2D, mais fiel ao original, ou expandir algo, como Final Fantasy VII fez? É uma decisão bem difícil de se tomar e ela precisa Essa versão aqui tá com o filtro ligado, né? Da Pixar. ser tomada muito bem pensada. Mas nunca fica igual, né? Nunca fica igual. Imagina refazer um jogo como Chrono Trigger, demoraria demais. Isso leva a gente pra Final Fantasy VI, onde isso foi amplamente citado pela própria Square Enix por intermédio do Yoshinori Kitase. No ano de 2023, ele falou que adoraria fazer um remake de Final Fantasy VI e que adoraria trabalhar nesse jogo novamente. Ele já tinha até, inclusive, conversado com mentes como o Nobuo Uematsu e o próprio Sakaguchi. Sim, o diretor lendário de Final Fantasy voltaria pra fazer esse jogo com ele, não teria problema nenhum. Contudo, um ano depois, ele disse que fazer um remake de Final Fantasy VI nos moldes de Final Fantasy VII levaria o dobro de tempo que eles tiveram com Final Fantasy VII, por ser um jogo onde existe uma complexidade maior pra eu vou ser sincero, eu não tenho muito interesse no remake do Final Fantasy VII, não. Até porque Final Fantasy VII nunca foi meu RPG preferido. Eu acho que ele é legal, mas não é minha praia. Não gosto de ATB. Reconheço a importância, mas não me faz perder o sono, não. Pra que fazer um remake igual do Final Fantasy VII? Se eu quiser jogar um jogo de ação, eu vou jogar Devil May Cry, porra. Aí se não sai aquela porra lá do Final Fantasy XVI. Que aí, beleza, tudo bem que a Square sempre tentou se afastar do jogo de turno, né? Toda a filosofia deles era como fazer o jogo de turno ser menos de turno. Até o ponto que chegou o 16, que não tem turno porra nenhuma, né? O 15 também já não tinha turno porra nenhuma, o 13 já tinha um turno estranho. Então, assim, um remake igual o 7, pra mim só ia tornar o jogo outra coisa muito diferente, né? Se tivesse um remake que mantivesse as questões de turno, pra mim seria mais interessante. Mas fazer o quê, né? A franquia Final Fantasy sempre renegou o seu lado de turno. Essa que é a verdade que muitos não entendem, né? E aí ficam revoltados em ver que os remakes, os jogos novos não tem turno. Mas o ATB já era uma forma deles tentarem ir embora dessa questão do turno tradicional. Então, infelizmente, eles são os caras que fazem jogos de turno e odiavam o turno, né? Eles faziam por limitação técnica da época, basicamente.
trabalhado. E também isso vem muito pelo fato de que a gente tem um número de personagens muito grande dentro da sua party que você teria que trabalhar muito bem nas suas narrativas. Eles não fariam certamente um jogo fiel, 1 para 1 ali, só colocando gráficos novos ali, trazendo um motor gráfico novo, atualizado e tal, com a mesma história do mesmo jeito. Não, eles iriam aproveitar para expandir esse universo. E eles fariam isso exatamente como Final Fantasy VII. Agora imagina trabalhar em todos esses personagens que a gente tem aqui, que são recrutáveis, que fazem parte aí do elenco de personagens que a gente tem. Daria um trabalhão. A gente já tá vendo o que eles estão fazendo com Final Fantasy VII, inclusive expandindo muitos personagens que a gente tinha no jogo original, que fazem parte aí da trama principal, né? Agora imagina fazer isso com Final Fantasy VI. Pois é, daria muito trabalho. Eu tenho uma teoria de que, entre uma entrevista e outra, eles de fato começaram a pensar nesse remake de Final Fantasy VI. Aí eles chegaram na conclusão de que, no momento, isso não era viável. Eles não vão fazer isso de qualquer jeito. Por um lado, é algo muito bom, essa proteção que eles têm aí nesses jogos mais lendários, né? O Final Fantasy VII, pra sair do jeito que tá saindo, ele foi muito bem pensado. Inclusive, o próprio Kitase já deu entrevista que ele só existe do jeito que existe, ele só está sendo feito porque a maior parte das pessoas que trabalharam no jogo original voltaram pra trabalhar no remake de Final Fantasy VII. E você tá pensando, pô, eles poderiam fazer só um HD 2D desse jogo aqui, fazer um remake 1 para 1, só com os gráficos atualizados em HD 2D, que nem fizeram com o Dragon Quest, né? Pois é, eu acho que eles não pensam dessa forma. E por outro lado, eu acredito que, se tratando de um remake de Final Fantasy, as pessoas esperariam algo ainda maior. O que leva a gente pro tão falado remake de Final Fantasy IX, que é um rumor fortíssimo que a gente tem aí e que provavelmente existe, tá? O último rumor que a gente teve sobre Final Fantasy IX Remake é de que o desenvolvimento do jogo foi pausado, ou seja, eles devem ter feito uma avaliação interna ali de que o jogo talvez não estava caminhando muito bem no seu desenvolvimento, ou que eles precisavam repensar esse projeto. Será que eles pensam em expandir esse projeto? Ou simplesmente reiniciar o desenvolvimento desse Final Fantasy IX Remake? Ou talvez até a gente nunca veja o Final Fantasy IX Remake aparecer por aí. Embora a Square Enix goste de dinheiro, remakes de jogos lendários são delegados apenas a figuras que trabalharam diretamente nos originais. E como eu disse, isso é muito bom, como foi o Final Fantasy VII Remake e os recentes Dragon Quests, que tem total envolvimento do criador Yuji Horii. E aqui vocês vão me falar, pô, mas os Dragon Quests têm aí remakes HD 2D nos 3 primeiros jogos. Mas vale lembrar que os 3 primeiros jogos da franquia Dragon Quest não eram tão conhecidos assim pela sua narrativa, pela sua história, muito mais pela aventura. Quando chegou no Dragon Quest VII, que tem uma narrativa mais elaborada, eles já fizeram um remake diferente. Eles já fizeram algo a mais ali, né? Eles já fizeram... Eu não gostei do visual do Dragon Quest VII Remake. Não gostei. Não combinou comigo. Achei muito feio. um outro O gráfico em si do jogo, no overworld e tal, nos mapas, são bonitinhos. Mas eu não gostei do esquema dos personagens, não. motor gráfico, eles já trabalharam num remake muito mais complexo, digamos assim, em relação ao dos 3 primeiros jogos. Então eu acho que eles têm esse pensamento com Final Fantasy VI também. Olha, pra mim tá claro que sim, existe um medo de estragar o alcance dessas franquias, de mexer com esses jogos muito lendários e você acabar fazendo um jogo que não saia muito bem. Esses carros-chefes dessas franquias, né, esses jogos mais queridos, como é o caso aí de um Final Fantasy IX, de um Final Fantasy VI, de um Kingdom Hearts 1... Os caras batendo, os caras batendo, os caras estão no teto, mano. Vai ser um jogo de ação pior do que Devil May Cry, por que eu vou jogar? Ah, pela história, sei que é verdade. Hoje em dia, não ironicamente, eu jogo jogos mais pelas histórias do que pelo gameplay. Mas puta merda, meu joguinho de tudo. Tudo bem que eu não tenho apego a Final Fantasy, mas dói, cara, dói. Você tem poucos jogos de turno bons, aí os caras, assim, bons e populares, né? Aí os caras vão lá e tira a porra do turno, você fica assim, filho da puta, esse jogo era de turno, caralho. É um jogo que muita gente... O combate do remake é bom, não tô falando que é ruim. Tô falando que eu tô vendo uns... açãozinha aqui, eu não quero açãozinha, porra, eu quero turno. Entendeu? Telinha, pá, turno, estratégia, pá. Entendeu? É isso. É pedir muito, sofrimento. Pô. Ver só essas franquias de turno. Tudo bem que Final Fantasy nunca foi a minha franquia de turno, né? Mas ver franquias de turno saindo disso, tipo, eles estão sendo corrompidos por esses malditos casuais de action games que não consegue pensar 3 passos à frente do próximo botão que vai apertar. Porque, não, é muito entediante, meu. Eu tô puto, fiquei puto do nada. Tô xingando você mesmo.
pedido pra ter um remake. Afinal de contas, gente, Nomura, me escuta, tá complicado jogar o Kingdom Hearts 1 ali, mesmo na remasterização, é um jogo que já tá bem datado e muitas pessoas pedem por um remake. Só que enquanto ele não entregar o Kingdom Hearts 4, eu acho muito difícil que isso vá acontecer. Enquanto ele não terminar o Kingdom Hearts, acabou a franquia, já era Kingdom Hearts, acho que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o fracasso desses jogos pode custar muito caro. Imagina você fazer um remake de Final Fantasy VI. Final Fantasy XVII vai ser Souls-like. Tá, é o profetizado. Profetizado. Final Fantasy virou paródia de si mesmo aqui, ó. Eu vou juntar o hate de todos os fãs de Final Fantasy nesse momento. Já virou... Já era, mano. Acabou, Final Fantasy já acabou. Ele só tá fazendo coisa pra agradar gringo. Não tem mais vontade de... Yoshi P era amado, agora é odiado. Nada é sagrado mais. O remake não ir tão bem, as pessoas não gostar. Cara, isso vai manchar muito o nome da franquia. Não, mas ninguém liga pra Stranger of Paradise. Chaos. I need to kill Chaos. Chaos, Chaos. Chaos, I will kill Chaos. Chaos. Final Fantasy, vocês não acham, não? E isso pode acabar acontecendo aí com outras séries, né? Embora tenha muitos fãs... É mesmo, mas Devil May Cry também, não? Isso pode fazer com que muita gente fique com o pezinho atrás. Eu sou amargurado porque Breath of Fire morreu. Era minha franquia de RPG. Breath of Fire morreu, a Capcom caga e anda pra Breath of Fire. Então eu sou amargurado, ok? E é melhor, Breath of Fire 4 e 3 é melhor do que qualquer Final Fantasy. Falei, tá falado aí, é verdade. Quem não gostou, que tire a calcinha pela cabeça. E Final Fantasy é uma franquia que eu estou usando como exemplo, que a gente sabe que existe certa divisão hoje em dia, não é verdade? E esse pensamento... E ainda antes de morrer, Breath of Fire teve um jogo de celular, nada a ver, cara. Nossa. Por que eu só gosto de franquia falida? Dot Hack, tudo bem que Dot Hack vai voltar pra comer cu de curioso. Tudo bem que Dot Hack é um RPG action, mas fala baixo da hipocrisia. Fala baixo da hipocrisia. Adoro Dot Hack. Digimon, Dot Hack, Ragnarok, Breath of Fire. Eu só escolho franquia merda pra gostar. Só me fodo nessa porra. também é muito reforçado pelo momento que a indústria dos videogames está passando, que é uma tendência de altos custos de desenvolvimento dentro dos seus jogos. Eles têm medo de perder dinheiro fazendo esses jogos. Eles têm que tomar muito cuidado porque eles precisam sair e ser quase um sucesso garantido. Eu tenho pra mim que um remake só é anunciado se houver uma boa certeza de... Eu tô ligado, John, mas o remaster, entre aspas, é um... Não é um remaster, é um porte com melhorias. Do Breath of Fire 4 só ocorreu porque ele venceu a votação no site da GOG. Aí a GOG foi fazer a parada. O público e a GOG que deram um jeito. A Capcom falou, foda-se vocês. Então, esse jogo existia um milagre. Tá? Por causa da comunidade da GOG. Mas a Capcom ignorou até o último segundo. Retorno, como foi o caso aí do Final Fantasy VII Remake e do Final Fantasy VII Rebirth, que tem vendas graúdas aí, né, que tem números bons. Foi o mesmo caso aí com os últimos... Olha, esses jogos atuais aí, aperte quadrado pra ataque, ali, ó, apertando quadrado, 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 pô, gameplay... Ai, jogo de turno, gameplay, apertar quadrado, escolher opção. Aí, jogo de action, isso aqui você é só apertar quadrado, você nem botão aperta mais, nem escolhe, é só quadrado, 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 olha lá o gameplay, ó. Como foi o caso aí do Final Fantasy VII Remake e do Final Fantasy VII Rebirth, que tem vendas graúdas aí, né, que tem números bons. Foi o mesmo caso aí com os últimos 4 remakes de Dragon Quest. Porra, pelo amor de Deus, né? Alto gameplay, porra. Pelo amor de Deus, né? Eu ia falar mais alguma coisa pra xingar, mas eu nem lembro. Só tô soltando a frustração aqui. Só tô sendo insuportável mesmo, desculpa. Também que foram muito bem grandes sucessos comerciais e de público. Além disso, eu também acho que... Isso e... É claro que esse jogo vende muito. Você só aperta quadrado e tem tinta amarela em todo lugar, porra. Suba aqui, na montanha tem um monte de tinta amarela pra você seguir, pegar nas pedrinhas. Porra, aí é foda, né? Aí é fácil. Aí é feito pro TikTok essa porra mesmo, mano. Eles usam alguns jogos como... Do nada, surtei no vídeo. Fiquei maluco no vídeo, do nada. O botão de pânico. Final Fantasy, por exemplo, é uma dessas franquias. A gente teve o Final Fantasy XVI, que ele foi um jogo um tanto quanto divisivo. Muita gente gosta, muita gente não gosta, e ele não atingiu, entre muitas aspas, as metas de vendas deles, né?
Um jogo pra mim que vendeu 4 milhões de cópias não é um fracasso. Mas eles esperavam muito mais do que isso aqui em relação ao Final Fantasy XVI. Nesse ponto eu acho que eu só quadrado. até concordo. Mas dizer que foi um fracasso com 4 milhões de cópias, meu amigo, você tá forçando um pouquinho a barra também. Mas enfim, vamos deixar isso aqui de lado. Então assim, ele não atingiu as metas que eles queriam. Ou seja, se eles pegam e lançam um remake que não vai tão bem, eles mancham o nome da franquia, fazendo com que o próximo jogo tenha uma pressão muito grande de acerto e projeção de vendas, o que tornaria algo muito complicado aí pra dentro da empresa. É uma situação que não seria nada boa. Isso é uma opinião, então eu acho que eles fazem isso também. Além disso, eu acho que de todas essas grandes desenvolvedoras de RPGs japoneses aí, a Square Enix é que no momento tem menos margem. Se for pra ficar apertando quadrado, eu prefiro jogar Xenoblade, que tem um esquema de luta de MMORPG. Você dá lock no bicho, o seu personagem fica dando ataque, e você usa as habilidades e cancelamento de habilidades pra fazer rotação de auto-ataque e habilidade. Pô, pelo menos eu tô apertando alguns botões, né, não só quadrado. Pra erro, né? Tanto na parte financeira quanto em questão de crédito também na praça com os seus fãs. Xenoblade superior, tudo da Monolith superior, tá? Né? Monolith tá aqui também, né? A gente tem aí, por exemplo, a SEGA Atlus, que erraram, mas também acertaram bastante, mas tem muito crédito aí com seus fãs. A gente tem a Capcom, que também errou, mas também acertou Não, em cheio. a Capcom não acertou em porra nenhuma com fãs de RPG. Acho que é Remake talvez, mas fã de RPG só tomou no cu com a Capcom. a Square Enix, ela tá aí em uma posição um pouquinho mais complicada, que faz com que ela pense 2, 3, 4 Passa 3 meses e fala, galera, tô viciado em Final Fantasy VII Remake, bom demais. Nunca falei mal. vezes antes. E como eu falei, eles não dão remakes de jogos lendários na mão de qualquer pessoa. Tem que ter um passado ali dentro já, tem que ser uma pessoa bem apta pra trabalhar. Tanto é que a gente vê os remakes de Dragon Quest sendo feitos pelo próprio Yuji Horii aí, tendo um envolvimento muito grande, e os de Final Fantasy VII aí, por exemplo, com um envolvimento muito grande de todo mundo que trabalhou nos jogos anteriores. Então, sim, dado todos esses motivos, eu acho que a Square Enix tem medo de fazer remakes dos seus jogos mais lendários. Isso não quer dizer que a gente não vá ver remakes desses jogos. Em algum momento, a gente pode ver alguns sendo anunciado por aí. Mas se isso acontecer, pode ter certeza que eles avaliaram internamente de que esse jogo já tem quase garantia de ser um sucesso. Mas caso não aconteça, não se surpreenda. É uma situação complicada, é uma situação do qual eu acho que precisa de muita avaliação, e esses jogos como Final Fantasy VI e Chrono Trigger, eles estão ali em um patamar tão grande, eles são tão lendários, eles são tão referência, que fazer um remake desses jogos, só de pensar um remake desses jogos, é uma pressão muito grande, tá? Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso tudo? Me digam aqui nos comentários. Eu acho que o Dot Hack é melhor. Cara, eu não sei o que aconteceu comigo nesse vídeo, gente, desculpa. Todas as minhas frustrações foram verbalizadas das formas mais idiotas possíveis. Eu acho que vocês gostam disso também, né? É bom que eu faço regibate de vez em quando vocês. Né? Obrigado, tamo junto. Vídeo bom do Pixel do Gusto.